Então, Nutris, vamos à parte prática da questão das posições e da pega do bebê. Como é que a gente vai posicionar esse bebê no peito? Como que a mãe deve sentar para amamentar o seu bebê? Como que a gente vai ajudar esse bebê a pegar corretamente esse peito, tá? Bom, primeiramente, a posição da mãe é tudo para ela amamentar, né? Como eu falei na aula passada. E a mãe precisa estar com o peso do bebê apoiado em algo. Ela não pode amamentar esse bebê tendo que segurar esse peso. Olha só. Por quê? Porque uma hora essa mãe vai cansar. O bebê não é leve para ficar segurando por meia hora aquele peso, né? E aí o que pode acontecer? Cada vez a mãe vai se curvando, né? Ela vai ao bebê e não o bebê vai a ela. E isso não tá correto, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, posicionar essa mãe, tá? Como eu sempre me refiro, no início a gente tem sim que tomar esses cuidados, ensinar essa mãe a tomar esses cuidados. Caso ela aprenda de primeira a amamentar aquele bebê, ela pode amamentar de qualquer jeito, lavando a louça, ela pode estar amamentando o bebê dela, né? Eu sempre uso essa frase. Mas no início ela tem que tomar os cuidados. E eu gosto de deixar isso claro para a mãe. Primeiro, apoiar esse pé. Levantar esse pé, deixar a perna mais elevada, tá? Segundo, apoiar esse bebê em uma almofada, tá? Ou em um travesseiro. Não precisa ser exatamente a almofada de amamentação, como eu já me referi, mas facilita muito, tá? Ó como ela encaixa perfeitamente, tá vendo? E aí eu pego o meu bebê, que no caso aqui é o famoso Rodolfinho. Te amo, Rodolfo. E apoio ele aqui, olha só, de cara pro gol e ele totalmente apoiado, tá? Agora eu vou começar a tirar as coisas para vocês repararem. Olha só como eu tô confortável. Tô encostada na cadeira, não tô curvada, tá? Isso faz total diferença para a mãe estar bem na hora de amamentar, esse leite conseguir descer, porque ela vai estar calma e tranquila, mas também para o bebê conseguir pegar corretamente, certo? Agora eu vou começar a tirar as coisas. Primeiro, se eu não estivesse apoiando meus pés, talvez é porque aqui deu certo, tá? Porque essa cadeira aqui, ela é pequenininha. Geralmente as cadeiras de amamentação são enormes. E aí, ao tirar o apoio do pé, o bebê já desliza lá para baixo. Então, mesmo tendo travesseiro, eu vou ter que segurar o peso do bebê. Estão vendo? E se eu levanto, deixa eu pegar aqui de novo. Ó, eu vou ter que segurar o peso. Entenderam? Se eu tirasse a almofada, ó a diferença. Eu tendo que segurar todo o peso do bebê para ele mamar. Apoiando as pernas. Aqui, por causa dessa poltrona que é pequena, até que dá certo. Tá? Entenderam? Então tá, a posição é tudo. Não é a mãe indo amamentar o bebê, é o bebê indo até a mãe, bem posicionado, e a mãe relaxada, de ombro relaxado, tá? Essa é uma das posições da posição tradicional, tanto de um lado quanto do outro. Vamos voltar aqui. Então, a mãe pode amamentar desse lado, como a mãe pode amamentar deste lado, tá? Como é que vai ser a posição do braço dessa mãe? O que é o normal, o tradicional que as mães fazem? Segurar o bebê assim e levá-lo para o peito. Mas vocês percebem que assim, segurando o bebê assim, eu não tenho o controle da cabecinha dele? E aqui o Rodolfo, ele tá super paradinho, né? Ele não chora, ele não esperneia. Mas a maior parte dos bebês estão assim, ó. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Ele vai estar lá no peito, mas ele vai estar revirando a cabeça. Então, ele não vai pegar esse peito e se pegar, pode ser que pegue inadequadamente. Nós temos que ter o controle dessa cabeça. Então, a sugestão é que pegue atrás, assim, estão vendo? Apoiando as costas do bebê.
e segurando a cabecinha. Com esse braço, olha só, aqui eu vou tirar o apoio porque não está sendo necessário, tá? Porque, como eu já falei, a cadeira ela é pequena. Olha só, eu levo o bebê pro peito, estão vendo? Ó, vou virar aqui a cadeira para vocês verem. Eu tô levando o bebê pro peito, eu tô tendo controle da cabeça dele. E com a outra mão, eu vou fazer a dobrinha no peito, para facilitar com que ele pegue adequadamente. Eu vou fazer essa dobrinha aqui, que eu já vou dar mais ênfase. Fiz essa dobrinha, levo o bebê para mamar, tá? Quando eu vejo que ele engatou, que ele tá mamando, aí sim eu posso soltar o meu braço, relaxar, e aí o meu bebê vai mamar por meia hora, a pega tá adequada, a posição tá adequada e o aleitamento vai ser adequado, tá? Outra coisa que é importante falar é barriga com barriga. O que é barriga com barriga? Não é um bebê deitado assim e com o pescoço de lado. Olha só, quem é que come assim? Ninguém, né? A gente quer olhar para nossa comida, né? Então o bebê ele tem que estar assim pro peito, não assim e com o pescoço virado, entendem? Então, ó, é barriga do bebê com a barriga da mãe, tá? A gente apoia o nosso braço aqui, com essa mão a gente faz a dobrinha, coloca o bebê para mamar. Bebê mamou, a gente relaxa. O que acontece muitas vezes é que o bebê, no início, ele que ainda está aprendendo a mamar, ele queira vir para trás com a cabeça. Por isso que essa posição da mão é importante. Muitas vezes a gente precisa dar uma insistida boa, né? Que eu falo, não é uma insistida chata, é uma insistida importante para que ele continue tentando no peito. Então, coloca ele no peito, o bebê quer ir para trás. Você vai segurar, ó. Vamos mamar, Rodolfo, vamos mamar. E ele quer ir pra trás, ele tá fazendo força na minha mão, mas eu vou segurar esse bebê, tá? Ele quer ir pra trás, eu tô segurando, ele quer ir pra trás. E a gente vai fazendo ele mamar, vai estimulando na bochechinha. Vamos, Rodolfo, vamos. E aí ele começa a mamar. Se a gente não tem o controle da cabeça dele, se a gente segura assim, ele vai querer ir pra trás, ir pra trás, ir pra trás e não vai ficar no peito, a gente não vai conseguir insistir com que ele fique. O peito, então, a gente tem a areola, que é a região mais escura, né? E nós temos o biquinho, tá? Aqui tá um biquinho protuso, um biquinho baita, né? Bom, grande. E aí a gente não pode fazer com que ele fique nesse biquinho, a gente tem que facilitar com que ele pegue nessa região aqui, atrás do biquinho, onde estão os seios lactíferos que a gente tanto falou deles, tá? E como que a gente vai ajudar esse bebê a pegar? Porque a boquinha deles é pequena, né? Eles vêm assim, ó. E o peito, às vezes, da mãe é enorme. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dobrinha ao lado da areola, tá? Ou aqui, tá? Essa dobrinha, olha só como diminui a área que o bebê vai vir com a boca e vai abocanhar. Estão vendo? Se ele vir sem essa dobrinha, ele vai vir e provavelmente vai abocanhar isso aqui. Se ele vir com a dobrinha, ele vai vir e vai abocanhar isso aqui. Tá vendo? Então a gente facilita com que o bebê pegue na parte da areola. Isso é fundamental para o sucesso do aleitamento materno, tá? Então a gente tem que ensinar essas mães a fazer essa dobrinha. O que acontece? Não é aqui. Eu vejo muitas mães fazerem isso aqui, ó, para dar de mamar pro filho. Mas aí ela tá limitando a área que o bebê vai pegar. Olha só, ela fazendo essa dobrinha, o bebê só vai ter isso aqui para pegar, ó. Estão vendo? Vai continuar no bico igual. A dobrinha não é nem aqui, é aqui, é ao lado, tá? E não precisa ser um monte do peito, não é isso aqui enorme. É algo nesse sentido, ó. Estão vendo? Ok? É isso que a gente faz no peito da mãe e ensina essa mãe a fazer também. Então, a mãe vai fazer a dobrinha. Ó. Vai pegar o bebê dela.
vai ter o controle da cabecinha do bebê e vai colocar esse bebê direto pro gol, tá? Como que a gente faz para esse bebê abocanhar esse peito? A gente precisa estimular que ele abra bem a boca, né? Ele precisa estar com a boca bem aberta para tudo isso aqui que a gente fez entrar no bebê. Como que a gente vai fazer esse bebê abrir bem a boca? A gente pode passar o mamilo na boca do bebê. Rodolfo, vamos mamar. Isso faz com que eles tenham o instinto de abrir a boca. Aí quando eles abrirem a boca, vocês pegam e colocam tudo desse peito pro bebê pegar, tá? Não abriu a boca, a gente pode tirar um pouco do leite na boca do bebê para ele entender que tem leite ali. E aí ele abre a boca. E muitas vezes o bebê, ele vai estar dormindo. A gente vai estar levando esse bebê para mamar e ele vai estar dormindo. E a gente tem que acordar esse bebê, tá? Como que a gente vai acordar esse bebê? Primeiro, a gente pode trocar a roupa dele. A gente pode mexer no pé dele, tá? A gente pode abrir o quarto, abrir as cortinas, deixar o ambiente claro, porque muitas vezes eu vejo famílias tentando acordar aquele bebê e o bebê tá o quê? No escuro, né? Num quartinho aconchegante, quentinho. Então a gente precisa fazer com que o ambiente faça ele estar acordado, tá? Para ir mamar. Quando ele for mamar, ele acordado, se a gente fazer esses estímulos, ele vai abrir a boca. Se ele estiver dormindo, ele não vai abrir a boca, tá? E aí em outra aula a gente vai ver quando realmente precisa acordar, porque o ideal é que seja livre demanda, né? Mas tem bebês que são mais dorminhocos que outros, e aí a gente precisa estimular que esses bebês realmente acordem, porque se deixar eles dormem o dia todo, tá? Isso acontece, a gente vai conversar em outras aulas sobre isso, tá? Então, sobre posições e pega, seria mais ou menos isso. Existem outras posições, como a gente conversou. A posição invertida, tá? Então, a gente, ó, com essa própria almofada, eu consigo apoiar o meu bebê na lateral. Com a mesma posição da mão, eu consigo fazer com que ele venha aqui e pegue no peito. E aí, da mesma forma, ó, eu faço a dobrinha e eu ajudo. Vamos, Rodolfo, faço ele abrir bem a boca e ele engata e mama. Eu seguro esse bebê até eu vejo que ele engatou, que ele realmente está mamando. Seguro a dobrinha até eu ver que ele engatou. Se eu ver que deu tudo certo, eu posso soltar, eu posso relaxar, né? Claro, continuar apoiando esse bebê. Aqui dá pra botar mais uma cobertinha, um travesseirinho para ele apoiar a cabecinha, tá? E aí essa posição é sucesso. Né? Como eu falei, essa posição geralmente é para quando a mãe tem dificuldade em algum dos peitos, tá? E aí ela consegue nesse peito direito tranquilamente nessa posição, mas quando ela vira o bebê para amamentar no esquerdo, não dá certo, ela não consegue. Então, o ideal é que ela tente outras posições para ver se é a questão das mãos, né? De estar com facilidade em uma mão ou não, tá? Tem a posição do bebê sentadinho. Geralmente as mães não costumam usar muito essa posição, tá? Mas existe, então o bebê senta aqui no colo. E aí a mãe faz a dobrinha com o peito e amamenta, tá vendo? Deixa eu ficar aqui de ladinho pra vocês verem, ó. É uma posição. A mãe deitada, né, que aqui eu não vou conseguir fazer pra vocês, também é uma posição. Então a mãe deita, o bebê deita junto e é amamentado naquele peito. Existem inúmeras posições. Quando o bebê nasce na maternidade, muitas mães acabam fazendo cesárea, né? E aí, obviamente, ela no primeiro dia ela não vai conseguir ficar se mexendo muito, saindo da cama para ficar sentando. O que eu vejo muito é, às vezes, a própria almofada machucando, a almofada, o travesseiro da maternidade machucando a cesárea, ou essas aqui também, porque tocam onde foi cortado, né? Então aí a gente vai ter que ir adequando conforme a mãe vai conseguindo, tá? Se ela não conseguir de jeito nenhum colocar um travesseiro, dá pra botar cobertas, né? Que acaba não machucando muito
E aí, com aquelas cobertas dobradas, a gente consegue apoiar o bebê aqui nas cobertas, entenderam? E muitas vezes as mães querem amamentar na própria cama da maternidade, né? Do próprio leito. Então, é só ela encostar bem na parede do leito da maternidade. Ela vai estar com as pernas esticadas, né? Porque é uma cama. Da mesma forma, apoiar o bebê pode ser, vamos fingir que isso aqui é uma almofada, o travesseiro da maternidade. Apoiar o bebê no travesseiro da maternidade, com a perna esticada, né? E amamentar o seu bebê da mesma forma, ó. Ele tá bem posicionado aqui, de cara pro gol pro meu peito, tranquilamente, tá? Então não precisa ser sentada, mas precisa estar sentada da primeira posição que eu ensinei, né? Mas precisa estar confortável, sem segurar o peso do bebê e a mãe sem ir até o bebê que vai até a mãe. E sobre pega é isso, pra gente conseguir que o bebê pegue adequadamente, a gente precisa fazer essa dobrinha. Fazendo essa dobrinha, o bebê começa a conseguir abocanhar o peito de forma adequada. Se a mãe fez a dobrinha, mas o bebê logo pegou no bico de qualquer forma, tira esse bebê do peito e tenta de novo, tá? Até conseguir colocar de forma adequada. Não vamos deixar aquele bebê chupetando o biquinho da mãe para machucar. Pegou errado, tira. A gente tira o vácuo do bebê aqui, no cantinho da boca, né? Com as mãos sempre lavadinhas, unhas sempre cortadinhas. O ideal é que nós, profissionais, levemos luvas, né? Eu sempre vou com luva para manipular esse bebê. E aí a gente indica que a mãe esteja sem esmalte, unha curta, mão lavadinha, para tirar o vácuo da boca desse bebê, tá? Tirou o vácuo da boca desse bebê, tira ele do peito, ajusta de novo, vê se a posição tá certa, faz a preguinha aqui e quando o bebê abrir bem a boca, a gente pede que a gente coloque ele para abocanhar essa areola, tá? O que ajuda muito é levar esse bebê de baixo para cima. Nesse sentido, ó, o peito tá aqui. Quando o bebê abriu a boca, a gente coloca primeiro a parte de baixo na boca dele e depois a parte de cima, entendeu? E não o contrário, assim. Primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima. E aí a gente continua segurando a preguinha até ele engatar na amamentação, tá bom? A gente continua na próxima aula.